Você já se perguntou por que a perda de controle sobre você é a única dor que o narcisista não consegue maquiar, a ferida que rompe a armadura de papelão que ele projeta para o mundo? É o momento exato em que a máscara cai. Mas o que resta não é o vilão temido que imaginamos, e sim um abismo faminto, um poço de terror existencial que grita em silêncio pela energia que lhe foi negada. A maioria dos vídeos sobre o tema trata de táticas superficiais de fuga, o mero ato de cortar o contato físico. Mas o que estamos prestes a desvelar é a psicologia da destruição interna, um segredo junguiano profundo que a terapia tradicional, muitas vezes, não consegue verbalizar porque exige um mergulho no inconsciente coletivo. Não estamos falando de vingança, mas de alquimia psíquica. O colapso do narcisista, ao ser privado do seu suprimento, não é moral, é estrutural. É a pane total do sistema de projeção que ele construiu para evitar a confrontação com a sua própria sombra monumental. Fique até o final, porque nos últimos 30 segundos vou te entregar o código exato para transmutar o veneno da relação em ouro alquímico pessoal. Um conceito que Carl Jung chamava de a função transcendente. O ponto de convergência entre o consciente e o inconsciente que pavimenta o caminho da cura real e definitiva. Carl Jung nos alertou que o mal não é uma força metafísica externa, pairando sobre nós, mas sim a insuficiência da personalidade, o terror do vazio interior não preenchido que busca parasitar a totalidade alheia. Ele viu o narcisismo não como a simples vaidade que a cultura popular descreve, mas como uma tentativa desesperada e violenta de aprisionar a alma do outro para preencher um puer aeternus, o eterno jovem que se recusa categoricamente a amadurecer e enfrentar a realidade da finitude. Não importa se você está saindo de um relacionamento, se está sendo perseguido pelo trauma ou se ainda está preso na névoa da manipulação. Um desses padrões de sombra está ativo na sua vida agora. E quando eu revelar o mecanismo do silêncio proibido, você vai entender por que a sua retirada de cena, a sua completa ausência de reação, não é um mero abandono, mas sim o único espelho que pode, de fato, quebrar a projeção que ele lançou sobre você. Hoje, você vai descobrir o arquétipo central que sustenta a fachada narcisista, o segredo da individuação que garante a sua liberdade psíquica contra qualquer ataque futuro, e a razão visceral pela qual o colapso dele é, na verdade, o seu renascimento e a sua ascensão. Ao final deste vídeo, vou revelar o termo exato que Jung usava para descrever o momento em que a psique narcisista, privada de sua fonte de energia externa, se volta contra si mesma, desencadeando a verdadeira crise do ego, um processo que é inevitável quando a fonte da vida é cortada. O pacto com a sombra. A anatomia da alma narcisista, segundo a visão profunda de Jung, começa com a persona. A persona não é apenas uma máscara, é um complexo inteiro, uma casca social meticulosamente construída para negociar com o mundo exterior. No caso do narcisista, essa persona é um castelo de areia, inflado pela necessidade incessante de validação, de suprimento. O castelo deve ser perfeito, imponente, inquestionável. No entanto, por trás de toda persona luminosa demais, jaz uma sombra igualmente vasta, escura e aterrorizante. O narcisista é, fundamentalmente, alguém que se recusou a reconhecer e integrar essa sombra. Ele a reprimiu com tanta violência que a tornou um hóspede clandestino dentro de sua própria psique, um núcleo de inferioridade, inadequação e vergonha que não pode ser admitido em hipótese alguma. A sobrevivência psíquica do narcisista depende, portanto, de um mecanismo de defesa primário e brutal, a projeção. Ele não pode carregar o fardo da sua sombra, da sua fragilidade, da sua maldade não reconhecida.
Assim, ele a expulsa para o mundo, encontrando um receptáculo perfeito: você. Você se torna o repositório de tudo o que ele odeia em si mesmo. A culpa, a fragilidade, a dependência, a raiva desmedida, o fracasso, tudo isso é descarregado em sua alma. Este processo é sutilmente catastrófico, pois ele não apenas te culpa, ele faz você sentir que essas qualidades são inerentes a você. E é aqui que reside o primeiro segredo da retenção. A sua reação é o combustível que valida essa projeção. Quando você se defende, quando você tenta argumentar, quando você chora ou se desespera em busca de justiça e reconhecimento, você está, de fato, confirmando que o conteúdo da sombra dele é real e pertence a você. O narcisista precisa da sua dor, do seu sofrimento, da sua confusão e, acima de tudo, da sua presença para que a persona não desmorone. A sua energia vital, o seu fogo psíquico, é desviado para sustentar a ilusão dele. Este é o parasitismo da alma. O confronto com o puer aeternus. Carl Jung dedicou tempo considerável ao estudo do arquétipo do puer aeternus, o eterno menino ou a eterna menina. Este arquétipo, quando não integrado, manifesta-se como uma incapacidade crônica de aceitar as limitações humanas, a responsabilidade e, crucialmente, a realidade da morte e da finitude. O narcisista, em seu cerne, é um puer aeternus patológico. Ele exige a vida como um banquete constante e inesgotável, recusando-se a pagar o preço da maturidade psicológica, que é a dor da separação e a aceitação da imperfeição. Quando você decide aplicar o silêncio proibido, você não está apenas deixando um relacionamento. Você está confrontando este puer aeternus com a única coisa que ele verdadeiramente teme: a ausência definitiva de recursos, o vácuo. Para o adulto saudável, a separação é o fim de um capítulo, doloroso, mas necessário para o crescimento. Para o narcisista, que vive numa realidade psíquica congelada na infância, a sua partida é a repetição traumática do abandono primordial, a falha catastrófica da grande mãe arquetípica em lhe prover. Ele não sente tristeza ou remorso no sentido humano de conexão empática. Ele sente a raiva pura e destrutiva de uma criança que teve seu brinquedo favorito confiscado, e o terror de ser deixado sozinho para enfrentar o monstro que se esconde debaixo da sua própria cama, a sua sombra não integrada. O silêncio proibido é a negação do espelho. O narcisista existe por meio de reflexos. Ele não possui um self interno robusto e autossustentável. Ele o terceirizou para o ambiente. Você era o espelho que lhe dizia que ele era grandioso, poderoso ou digno de pena, dependendo da sua estratégia de suprimento no momento. Quando você quebra o espelho e se retira completamente, a persona fica sem sustentação. Não há mais onde projetar a sombra. E o que é pior, não há mais quem devolva a imagem de grandiosidade. É como se, de repente, o motor que impulsionava a sua realidade ilusória parasse de funcionar. A enantiodromia da perda. A psique opera em polaridades. Jung chamava o movimento de um extremo ao outro de enantiodromia. Se o narcisista viveu no extremo da onipotência e do controle absoluto, a perda absoluta e incontrolável desencadeia a mudança forçada para o polo oposto, a impotência total e o colapso. Esta é a mecânica do desmoronamento. O silêncio proibido não é um jogo, mas sim o uso cirúrgico da indiferença. Indiferença, neste contexto, não significa apenas não responder a mensagens. Significa a retirada total do investimento emocional da libido psíquica. Você retira o seu foco, a sua preocupação, a sua raiva e, principalmente, a sua esperança de que ele mude. Essa energia, que antes era direcionada a ele para tentar consertá-lo, defendê-lo ou entendê-lo, agora é redirecionada para o seu próprio processo de individuação.
O narcisista, acostumado a sugar essa energia, sente a ausência como um choque elétrico. Ele tentará de tudo. O hoovering, a tentativa desesperada de te sugar de volta para o vácuo. Ele usará táticas de amor, de raiva, de vitimização. Ele tentará acionar os seus complexos de culpa, de salvador, de inadequação. Mas o segredo é entender que cada tentativa dele é apenas a manifestação do seu desespero interno, a prova de que o sistema está falhando. Se você responder, mesmo que seja com raiva justificada, você estará recarregando a bateria dele. Você estará provando que ele ainda tem controle sobre o seu estado emocional. O silêncio proibido, quando aplicado com a consciência junguiana, é a declaração de que a sua alma já não está disponível para ser consumida. É o corte do cordão umbilical psíquico que mantinha o parasita vivo. O colapso começa quando ele percebe, no nível mais profundo do seu inconsciente, que a fonte secou para sempre. Ele é forçado pela primeira vez a olhar para dentro de si, onde não há nada além de um pântano de vergonha e fúria reprimida. A jornada do herói, reivindicando a própria sombra. O processo de cura, seguindo os passos da individuação, é a sua jornada do herói. O narcisista te forçou a confrontar a sua própria sombra, embora de forma distorcida. Ele te chamou de louco, de inadequado, de dependente. Parte da sua tarefa agora é olhar para essas acusações e se perguntar: qual parte da minha sombra, não integrada, permitiu que eu me tornasse um alvo? Onde estava a minha busca por validação externa que me tornou vulnerável ao seu espelho distorcido? A individuação é o processo de se tornar um indivíduo indivisível, completo. Significa integrar os aspectos da nossa psique que foram negados, sejam eles a agressividade saudável, a capacidade de dizer não, a ambição ou até mesmo a escuridão. O narcisista se alimenta da sua luz e da sua fraqueza. Para se libertar, você deve se tornar inteiro, reconhecendo a sua luz e integrando a sua escuridão. Jung falava da importância de encontrar o seu próprio centro, o self. O self não é o ego, é a totalidade da psique, a bússola interna que aponta para o seu verdadeiro destino. Enquanto você dependeu do narcisista para definir quem você era, boa, ruim, amada, odiada, você estava fora do seu centro. O silêncio proibido é o ato físico de retornar para o self. É uma declaração de soberania psíquica. Você está dizendo: eu não sou o que você projeta. Eu sou o que o meu self afirma. O colapso dele não é a sua meta. A sua totalidade é. Se você se concentra na queda do outro, você ainda está investindo energia nele, ainda está preso. A verdadeira libertação ocorre quando o drama do narcisista se torna ruído de fundo, irrelevante para a sua ascensão. A sua vitória é o seu crescimento, a sua capacidade de transmutar o sofrimento em sabedoria, o chumbo do trauma no ouro da consciência. Os 4 aspectos da função transcendente. A verdadeira estratégia de Carl Jung para a libertação é o domínio da função transcendente, o ponto onde os opostos da psique, o consciente e o inconsciente, a razão e a emoção, se unem para criar algo novo. Neste contexto de recuperação do trauma narcísico, a função transcendente manifesta-se em 4 ações cruciais. O primeiro é o reconhecimento do arquétipo. Você precisa parar de enxergar o narcisista como a pessoa que ele fingiu ser e reconhecê-lo como uma manifestação arquetípica, o parasita psíquico, o puer aeternus, a sombra ambulante. Este reconhecimento despersonaliza o abuso. Ele não te odeia pessoalmente, ele precisa da sua energia para sobreviver. Quando você vê o arquétipo, a dor deixa de ser sobre o seu valor e passa a ser sobre a dinâmica do inconsciente. O segundo é a reivindicação da projeção.
Tudo de bom que o narcisista te fez acreditar que você precisava dele para ter força, beleza, sucesso, ou tudo de ruim que ele te fez acreditar que você era incapaz, louco, inútil, precisa ser reivindicado. A bondade era sua, a maldade projetada era dele. Este é o trabalho de separação psíquica, de limpar o seu campo energético das toxinas. É um trabalho de luto, onde você chora não pela perda dele, mas pela perda da sua própria alma que foi sequestrada pela sua projeção. O terceiro é o ritual do não agir. O silêncio proibido não é passividade, é ação profunda no campo psíquico. É o ritual de negar o suprimento. É manter a fronteira psíquica inviolável. Não é preciso gritar ou explicar a sua decisão. O poder está na ausência, no não ser para ele. A psique, segundo Jung, se reorganiza através da disciplina. Esta disciplina é a muralha de proteção contra o hovering. A sua quietude é o seu maior grito de guerra. O quarto, e mais poderoso, é a criação do símbolo. A função transcendente sempre culmina na criação de um novo símbolo que representa a sua nova totalidade. Pode ser um sonho, uma pintura, um poema ou uma nova filosofia de vida. Este símbolo é a prova irrefutável de que você absorveu o trauma e o transformou em sabedoria. Você não apenas sobreviveu, você transcendeu. Você usou a energia do trauma para construir uma psique mais forte, mais consciente e, portanto, menos vulnerável a futuras manipulações. O fantasma da identidade secundária. O terror do narcisista ao te perder se manifesta como o colapso da sua identidade secundária, aquela que ele forjou para a relação. Ele acreditava ser o seu salvador, o seu carrasco, o seu provedor, o seu juiz. Sua função, dentro do drama dele, era vital. Ao se retirar, você não apenas o deixa, você leva consigo o papel que ele interpretava. A peça termina. Não há mais palco nem audiência. E é aqui que reside o paradoxo da psique narcísica. A grandiosidade externa é inversamente proporcional à fragilidade interna. Jung nos ensinou que o ego inflado, que é a base da arrogância narcísica, é o mais fraco de todos, pois não tem raízes na realidade do self. Ele vive de aparências. Quando a aparência se quebra, o ego entra em choque. Este choque se manifesta em duas frentes, ambas relacionadas à sombra, a fúria narcísica e a depressão narcísica. A fúria é o impulso do puer aeternus que exige a restauração da ordem perdida, o retorno imediato do brinquedo roubado. É a tentativa de manipular o ambiente através da intimidação ou da vitimização para restabelecer o suprimento. Mas se o silêncio proibido é mantido, se a muralha se mantém, esta fúria se torna impotente. A impotência, por sua vez, leva à enantiodromia, o retorno da energia ao polo oposto, desencadeando a depressão narcísica. É crucial entender que esta depressão não é tristeza pelo que ele perdeu em você, mas desespero pela perda do controle e pela confrontação forçada com o vazio interno. É o momento em que a sua sombra retorna para casa, e ele não tem ferramentas psicológicas para lidar com ela. Ele não tem a capacidade de luto saudável. O que ele experiencia é o pânico de se ver sozinho com o seu monstro interior, e este é o verdadeiro colapso. Ele desmorona porque ele não é uma pessoa, ele é um sistema de defesa que falhou. A psicologia dos complexos e a atração fatal. Por que fomos atraídos por eles? Esta é a pergunta que assombra o sobrevivente. Jung explicaria que o encontro entre o narcisista e a sua vítima não é acidental. É uma conjunctio, união de complexos. Você possuía um complexo, talvez o complexo do Salvador, o complexo da culpa, ou a ferida da criança interior que buscava finalmente ser vista. O narcisista, com a sua persona impecável, ativava esse complexo. Ele parecia ser a resposta, ou o problema que você estava programado para resolver.
O narcisista, por sua vez, ativava o seu complexo de sombra. Ele projetava a sua fraqueza e você, inconscientemente, a aceitava, pois talvez você tivesse uma ponta de dúvida sobre o seu próprio valor. O silêncio proibido é o rompimento dessa união de complexos. É a conscientização de que o drama que se desenrolava não era amor ou ódio, mas sim a dança de dois complexos inconscientes. A cura exige a desativação do seu próprio complexo, o que só é possível através do profundo autoconhecimento. Você precisa entender o mapa da sua alma para que a próxima pessoa que chegue não encontre o botão de controle pronto para ser acionado. Alquimia do indivíduo. O segredo, o verdadeiro segredo que faz o narcisista desmoronar não está na tática de punição, mas na sua total e absoluta volta para si mesmo. É o processo de alquimia interior. Jung via a alquimia não como a busca por transmutar metais, mas como o mapeamento simbólico da transformação da psique. O chumbo, o nigredo, a fase da escuridão, da dor, da dissolução, é o trauma da relação. O narcisista te mergulhou na escuridão, na confusão, na dor mais profunda. O silêncio proibido é o início do albedo, a fase de purificação, onde você se separa da matéria escura, retira o seu investimento emocional e começa a ver as coisas com clareza fria. Você limpa o espelho da sua alma. O colapso do narcisista, enquanto isso, é apenas um efeito secundário desse seu processo de purificação. O narcisista desmorona porque você está construindo algo indestrutível em seu lugar. O seu self. O self é a totalidade, a imagem de Deus dentro do indivíduo. Quando você se conecta com o seu self, você irradia uma energia de totalidade que é impenetrada pela necessidade alheia. O narcisista, que se alimenta de fragmentos, não consegue se conectar com a totalidade. Ele é repelido por ela, como a escuridão é repelida pela luz integrada. O silêncio proibido é o portal. É a decisão de entrar no deserto da sua própria alma, carregando a lanterna da consciência. Não é fácil. O deserto é repleto de vozes de autopunição, as vozes do narcisista que foram internalizadas. Você deve confrontar cada uma delas, sabendo que são fantasmas, ecos de uma projeção que já não tem poder real. O mérito da ausência. A ausência, para a psique narcísica, é o equivalente à morte. Eles não lidam com o luto da perda, mas sim com a raiva da privação. O que você está retirando não é apenas a sua presença física, mas o seu mérito de ser. Você está afirmando, pelo seu silêncio, que ele não merece mais a sua atenção, a sua emoção ou o seu tempo. Jung disse que a vida não suportada é uma doença que pode ser curada pela experiência. A experiência de ser parasita e, de repente, ter o hospedeiro completamente fora de alcance é a única terapia radical que o narcisista jamais receberá. Infelizmente, esta terapia raramente leva à cura no caso patológico, mas inevitavelmente leva à reorganização forçada da sua realidade, ou seja, ao colapso. A sua força reside no reconhecimento de que a sua quietude é mais poderosa do que o caos dele. Ele prospera no caos, na confusão, na tentativa de te sugar de volta para o drama. Quando você se recusa a entrar no campo de batalha, você o deixa lutando contra o ar, e a energia que ele investe nessa luta é a que o consome internamente. Ele está se desintegrando. Este não é um convite para observar o colapso dele com satisfação. Este é um convite para observar o seu próprio crescimento com reverência. O seu foco deve ser na sua reconstrução. O processo de individuação exige que você se torne o seu próprio pai e a sua própria mãe. Figuras arquetípicas que faltaram ou foram distorcidas tanto para você quanto, paradoxalmente, para o narcisista em sua origem. Você deve aprender a se nutrir, a mãe arquetípica, e a estabelecer limites firmes e justos, o pai arquetípico.
A sua nova identidade, o seu self integrado, se torna a sua proteção inabalável. O silêncio proibido é, na verdade, a voz do self que se recusa a ser silenciada pela projeção. É a volta para a casa da alma. É o reconhecimento de que o seu valor é intrínseco e não negociável. A transcendência do fim. O processo de colapso narcísico, quando o suprimento é cortado permanentemente, não é um evento único, mas uma série de tremores sísmicos. A estrutura de defesa é tão complexa que leva tempo para desmoronar completamente. Primeiramente, há a fúria, depois o hovering desesperado e, finalmente, a depressão narcísica que se manifesta como o pânico existencial. A sua tarefa é manter-se firme no seu processo alquímico. Cada vez que uma dúvida surgir, cada vez que o medo da solidão tentar te puxar de volta, você deve invocar a imagem do self que você está construindo. Você deve lembrar que a dor da separação é a dor do parto, o nascimento de uma nova versão de você, livre das correntes do complexo. Jung nos ensinou que no fim da vida, o indivíduo deve se tornar o que ele sempre foi destinado a ser. O trauma narcísico foi, paradoxalmente, o catalisador que forçou você a iniciar a sua própria jornada heróica. Sem a dor aguda, talvez você nunca tivesse sido forçado a mergulhar nas profundezas do seu próprio inconsciente. Portanto, o silêncio proibido não é o fim da luta, mas o início da guerra interna pela sua própria alma, uma guerra que só você pode vencer. Você não precisa da queda dele para provar o seu valor. O seu valor é a sua prova. Apenas quando você se torna inteiro, o reflexo dele se torna irrelevante. O termo exato que Jung usava para descrever o momento em que a psique narcisista, privada de sua fonte de energia externa, se volta contra si mesma, desencadeando a verdadeira crise do ego, é a catástrofe da libido. O investimento energético falha em retornar um resultado positivo, e a energia, antes desviada para o mundo, é forçada a confrontar o vazio. E é neste vazio que reside o pânico. A sua única e maior vingança é a sua totalidade. Que você se torne tão radiante em sua própria luz que a escuridão dele não tenha mais onde se agarrar. Retorne ao seu centro, à sua soberania psíquica. O colapso dele é apenas o som distante do castelo de areia que você parou de sustentar. Abrace a sua nova jornada. Este caminho é solitário, mas leva à individuação, ao ouro do self. Se esta jornada ressoou na câmara mais secreta da sua alma, e se você sentiu o peso do inconsciente se movendo dentro de você, não permita que esta experiência seja passageira. Curta este vídeo como um voto de comprometimento com a sua própria verdade. Comente abaixo a palavra self para internalizar este novo conhecimento e afirmar o seu caminho para a totalidade. Compartilhe esta mensagem com aqueles que você sabe que estão presos na névoa, pois a luz da consciência é o antídoto para a sombra. E, mais importante, inscreva-se no canal para continuar esta jornada de transformação alquímica. O seu renascimento começou. A catástrofe da libido, este retorno forçado da energia que estava hipnoticamente ligada ao objeto externo, é a grande revelação que o silêncio proibido oferece. No mundo do narcisista, a realidade só existe como reflexo e extensão do seu desejo. Quando você, o objeto, desaparece do espelho e o que é mais vital, retira a sua reação, a realidade dele se fragmenta. Ele perde a âncora que o mantinha preso ao mundo consensual. Essa desorientação não é uma simples frustração. É a falência da função orientadora da psique. Jung nos ensinou que a psique anseia por totalidade, e quando esta totalidade é parasitada e projetada para fora, a energia interna se esgota. A retirada da energia externa força um realinhamento interno que o narcisista, por sua própria estrutura defensiva, é incapaz de suportar. O narcisista vive numa prisão de vidro, vendo o mundo,
mas não sendo capaz de tocá-lo em sua autenticidade. Você era a mão que tocava o mundo por ele. Ao retirá-la, ele se torna um fantasma que não pode interagir com a matéria, apenas com a sua própria imagem distorcida. O silêncio proibido é a afirmação da sua própria matéria, da sua realidade. É a negação do jogo de espelhos. O narcisista esperava que, ao se afastar, você se tornasse o ânimos ou a ânima dele projetados, um fantasma que o assombraria, que choraria, que lutaria. Ele esperava um drama, mas a quietude absoluta é a antítese do drama. Ela revela a ele a vacuidade do seu próprio centro. A dor que ele sente não é a dor da perda de um ser amado. É a dor da desintegração do ego, que dependia da sua existência para se definir como superior ou sofredor. Estamos falando de uma inversão arquetípica. O narcisista personifica o inconsciente coletivo em sua forma mais destrutiva, a busca pelo poder a todo custo, a negação da sombra, o aprisionamento do self alheio. A sua individuação é, portanto, um ato de rebelião cósmica contra essa tirania psíquica. Você está dizendo ao universo que o seu self não será mais subjugado pelas forças da escuridão não integrada. Você se torna um farol. E o narcisista, acostumado a viver nas sombras, não consegue se aproximar da sua luz sem ser queimado pela verdade. A linguagem do inconsciente e o retorno do reprimido. O inconsciente se comunica através de símbolos e não aceita mentiras. O narcisista mente para o mundo, mas principalmente mente para si mesmo. Ele reprimiu a criança ferida, o complexo de inferioridade, a inadequação. Essa repressão não faz a sombra desaparecer. Ela a torna mais potente e destrutiva. Ao cortar o suprimento, você está, metaforicamente, desligando o exaustor que impedia que a fumaça da sombra dele retornasse ao seu interior. O que antes era projetado para você, agora volta com força redobrada. O narcisista é forçado a inalar a sua própria toxicidade. É o momento em que a realidade simbólica do seu mundo interior começa a exigir atenção. Isto pode se manifestar em pesadelos intensos, em projeções paranoicas contra outras pessoas ou, frequentemente, em doenças psicossomáticas. O corpo, o inconsciente materializado, começa a expressar a verdade que o ego se recusa a verbalizar. Ele pode se sentir perseguido, atacado por inimigos imaginários ou experimentar a dissolução da sua imagem social. A persona, que era rígida demais, começa a rachar sob a pressão da verdade interna. Jung nos alertava sobre o perigo de não ouvir o inconsciente. O narcisista está em um estado de surdez psíquica crônica. O silêncio proibido é o grito mais alto que o universo pode dar a ele. Não é um grito de voz, mas um grito de ausência. O significado desse silêncio é inequívoco para o seu inconsciente. A vida que ele construiu é insustentável. O ponto de mutação, a revelação do vazio. O narcisista, no auge do colapso, confronta o vazio. O vazio é o oposto da totalidade, é a ausência do self. Ele usou a sua presença, a sua energia, o seu drama para preencher esse buraco negro existencial. Quando tudo isso é retirado, ele se depara com a terrível verdade de que a sua essência é oca. Esta é a dor que desintegra. Não é a dor da humanidade que nos conecta, é a dor da não existência, da insuficiência radical. Ele não consegue processar essa dor porque o ego dele é estruturado para negar qualquer forma de fraqueza. A única maneira que ele conhece de lidar com o vazio é através de novas projeções, novas vítimas, novas fontes de suprimento. Mas o seu silêncio tem um efeito de longo alcance. Ele impede o retorno fácil. Você se torna um símbolo, o símbolo da fronteira inquebrável, o arquétipo da soberania. Mesmo que ele encontre outras fontes, o seu fantasma, o fantasma da falha em te controlar, o acompanhará. Ele saberá, no fundo, que não é onipotente. E este é o maior ferimento narcísico.
A sua liberdade é a prova irrefutável da sua fragilidade. Onde ele tentou exercer o poder absoluto, você demonstrou a força da recusa absoluta. A recusa é a sua afirmação mais poderosa. Você não precisa lutar contra a escuridão. Você precisa acender a sua própria luz e se retirar do alcance da sombra. A reparação dos complexos inferiores. O processo de cura envolve a reparação dos complexos inferiores que o narcisista explorou. O complexo de inferioridade é o grande portal de entrada para o abuso. Todos nós temos áreas de vulnerabilidade, de insegurança, de medo. O narcisista é um mestre em farejar essas feridas e explorá-las. A individuação exige que você transforme essas feridas em cicatrizes, em marcas de batalha que contam uma história de superação, não de derrota. Carl Jung nos ensinou que o complexo não é apenas um problema, ele é um ponto focal de energia psíquica. Se você se recusa a trabalhar com ele, o complexo te domina. O silêncio proibido te dá o espaço e o tempo para realizar esse trabalho interno. Você está retirando a sua energia de um drama externo estéril e a reinvestindo no seu mundo interior. Você está se perguntando: por que a minha necessidade de ser amado era maior do que a minha necessidade de ser respeitado? Por que o meu medo do abandono era maior do que o meu desejo de autenticidade? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. As respostas a estas perguntas, que vêm do seu inconsciente através dos sonhos, da imaginação ativa e da reflexão profunda, são o mapa da sua cura. O narcisista desmorona porque a sua vida era baseada em um engano. Você se reconstrói porque a sua vida agora será baseada na verdade mais profunda do seu self. O risco do hoovering e a psicologia da persistência. O hoovering, a tentativa desesperada de te sugar de volta para o vácuo, é a última cartada do sistema narcísico em colapso. É a manifestação da catástrofe da libido que tenta desesperadamente encontrar uma válvula de escape. Ele tentará reativar os seus complexos, usando a linguagem de vítima, de amor perdido, de raiva ou de ameaça. Do ponto de vista junguiano, o hoovering é o complexo do retorno da sombra disfarçado. Ele tenta te fazer sentir pena, culpa ou medo, porque essas são as emoções que garantem o suprimento. Se você responder, você prova que o complexo dele ainda tem poder sobre o seu. O silêncio proibido deve ser mantido como um juramento sagrado ao seu self. Não é um castigo para ele, é uma proteção para você. É a afirmação de que a sua jornada de individuação é mais importante do que qualquer drama que ele possa fabricar. O narcisista só desmorona de verdade quando ele percebe que o seu poder sobre ele é nulo, zero. Ele precisa de reação. A ausência de reação é a sua criptonita psíquica. A persistência do silêncio proibido é a disciplina alquímica que transforma o chumbo do seu sofrimento. Você está forçando a psique dele a aceitar a realidade da perda, algo que a sua estrutura defensiva evita a todo custo. Ele se torna um poço de energia estagnada, e essa estagnação é o que o leva à implosão. A estrutura do self e a sua inviolabilidade. O self, na visão de Jung, é o centro regulador da psique, o núcleo de onde emana a nossa totalidade e o nosso destino. Para o narcisista, o ego, o centro da consciência, usurpou o lugar do self, inflando-se em grandiosidade. Ele vive de ponta cabeça. A vítima, muitas vezes, tem um self adormecido ou silenciado pela dependência.
O silêncio proibido é o ato de despertar o seu self. Ele te força a ouvir a voz interior, que foi abafada pelo ruído do abuso. Quando o seu self se torna o seu centro, você se torna inviolável. As flechas da crítica, da culpa e da projeção ricocheteiam porque elas não encontram mais um alvo vulnerável. O narcisista perde o poder de te definir. A sua identidade não é mais negociável. Este é o resultado da individuação. Você se torna um ser completo e a completude repele o parasitismo. O narcisista não desmorona apenas por sua ausência. Ele desmorona porque ele confronta a sua nova, radiante e inatingível totalidade. Ele se vê falhando em quebrar algo que agora é esférico, sem arestas para se agarrar. A esfera do self é perfeita e autossuficiente. A arte de sustentar a tensão, Jung falava sobre a importância de sustentar a tensão dos opostos sem ceder à unilateralidade. No contexto do trauma narcísico, a tensão está entre a sua raiva justificada e o seu desejo de paz, entre a dor do luto e a alegria do novo começo. O silêncio proibido é o ato de sustentar essa tensão internamente. Você reconhece a sua raiva, mas não a externaliza para o narcisista. Você a usa como energia para construir os seus limites, para defender o seu self. Você não nega a dor, mas se recusa a deixá-la definir o seu futuro. O narcisista é avesso à tensão. Ele busca a liberação imediata da dor através da projeção ou do suprimento. Quando você sustenta a sua quietude, você está de fato transferindo a atenção de volta para ele. Ele é forçado a suportar a dor da sua própria sombra, a tensão entre o que ele projeta ser e o que ele realmente é. E essa tensão é o motor do seu desmoronamento. O caminho da transformação é um caminho solitário. A libertação não é um evento social, é um evento interno. O narcisista se alimenta da sociabilidade, do teatro, do espetáculo. O seu processo de cura é silencioso e profundo. É a solidão criativa que Jung celebrava. Você precisa de tempo para discernir o que era seu e o que era projeção. Você precisa de tempo para reformular os seus valores, para reconstruir a sua confiança no seu próprio julgamento, que foi sistematicamente minado. O silêncio proibido proporciona essa câmara de isolamento necessária, o claustro onde a alquimia da alma pode ocorrer sem interferências externas. O processo de desintegração do narcisista é a sua própria jornada no inconsciente coletivo. O reconhecimento de que essa dinâmica de poder não é nova. Ela é arquetípica. Ao se libertar, você está curando não apenas a sua história pessoal, mas contribuindo para a dissolução desse padrão de sombra na humanidade. Você se torna um agente de consciência. A sua vitória não é sobre a queda dele, mas sobre a ascensão da sua própria alma. O verdadeiro poder é aquele que não precisa ser exercido, mas que simplesmente é. A sua quietude é o seu poder. A sua ausência é a sua voz mais forte. A morte simbólica e o renascimento. O silêncio proibido é uma morte simbólica para ambos. Para o narcisista, é a morte do seu suprimento, a morte da sua persona sustentada. Para você, é a morte da identidade que foi aprisionada na relação. Todo renascimento exige uma morte. Você precisa enterrar a versão de si mesmo que aceitou o abuso, que se encolheu, que se desculpou por existir. Você está trocando a sua pele psíquica. E esse processo de regeneração é doloroso, mas infinitamente mais vital do que a estagnação na ilusão da relação. Jung chamaria esse processo de morte e renascimento. A morte é o confronto com a sua sombra e a sombra projetada. O renascimento é o florescimento do self. Você emerge deste processo mais forte, mais consciente e, fundamentalmente, mais autêntico. A autenticidade é o maior repelente do narcisismo. O narcisista não pode suportar a autenticidade porque ela expõe a sua falsidade. Portanto, o silêncio proibido
É o seu ato de autenticidade radical. É a afirmação de que você prefere a verdade dolorosa da sua solidão e do seu trabalho de cura à mentira confortável da validação externa. A histeria do externo contra a paz do interno. Quando o narcisista percebe que perdeu o controle, ele intensifica o drama externo. Ele tenta mover o mundo, buscando aliados, difamando você, criando caos em seu entorno. Isso é a histeria do ego em pânico. A sua resposta deve ser a paz interna. A paz não é inação, é a ação disciplinada de proteger o seu centro. Você não se deixa arrastar para o circo do drama dele. Você observa o caos de longe, como um cientista observa um fenômeno em um tubo de ensaio. Ele não tem mais o poder de te infectar. O silêncio proibido é a sua muralha contra a histeria. É o reconhecimento de que as suas emoções pertencem a você e não estão mais disponíveis para serem jogadas no palco dele. Você se torna o observador, o self que vê o ego em sua tentativa desesperada de sobreviver. E o colapso dele se torna, assim, um evento externo, irrelevante para a sua ascensão interna. A crítica inferior e a integração do ódio. Uma das partes mais difíceis da cura é lidar com o ódio residual, a raiva justa que foi reprimida durante o abuso. Jung nos encorajaria a integrar essa raiva, a transformá-la em força vital e em capacidade de estabelecer limites. O narcisista tentará fazer você se sentir culpado por essa raiva. Ele tentará fazer você acreditar que a sua reação é a prova da sua loucura ou maldade. Mas o silêncio proibido permite que você processe essa raiva em segurança. Você não está suprimindo a raiva, você está a transmutando. Você a canaliza para a sua individuação, para a criação de um novo futuro. A raiva se torna a energia que destrói as velhas estruturas de dependência e abre caminho para o novo self. O colapso dele é o resultado da sua integração bem-sucedida dessa raiva. Quando você usa a raiva para se proteger, em vez de usá-la para lutar contra ele, você se torna invencível. Ele não tem como lutar contra a sua própria transformação. A busca pelo sentido. O trauma narcísico, embora destrutivo, força o sobrevivente a buscar um sentido mais profundo para a vida. Por que isso aconteceu? O que posso aprender com isso? O que o destino exige de mim agora? Jung acreditava que a neurose era o sofrimento de uma alma que não encontrou o seu sentido. O narcisista está em estado neurótico permanente, porque ele não encontrou o sentido da sua vida. Ele apenas buscou o poder. A sua cura é a sua busca por sentido. O silêncio proibido é o tempo que você se dá para ouvir o seu destino, o seu chamado. Você transforma o trauma em vocação, a dor em sabedoria, o sofrimento em propósito. E esse propósito é a sua maior blindagem contra qualquer ataque futuro. O colapso dele é a manifestação da sua falta de sentido. O seu renascimento é a manifestação do seu novo propósito. E a diferença entre os dois é a distância inatingível que ele não pode cruzar. A sua verdade é a sua armadura, a inevitabilidade do efeito. Dominar a arte do silêncio proibido é entender que o efeito é inevitável. Não é uma esperança, é uma lei da natureza psíquica. A ausência de suprimento leva à fome. A negação de validação leva à dúvida. A falta de controle leva à impotência. O narcisista é como um motor que precisa de óleo constante. Você era esse óleo. Ao parar de fornecer, o motor trava. A fumaça, a fúria e o caos são os sons do motor travando. A sua tarefa é simplesmente manter a chave desligada, sem comunicação, sem informação, sem drama. O vácuo que você cria é preenchido pelo terror existencial dele. Ele não desmorona porque você o pune. Ele desmorona porque ele é forçado a confrontar a única coisa que ele nunca quis ver: a sua insignificância sem o espelho que você fornecia. Esta é a psicologia da perda total.
É o reconhecimento de que, ao te perder, ele perdeu a si mesmo, ou a ilusão de si mesmo, que é a única realidade que ele conhece. O silêncio proibido é a sua afirmação de que você não é o papel secundário na peça dele. Você é o autor da sua própria vida. A sua retirada é a escrita do seu novo destino. Não olhe para trás. O self te espera na frente, mais inteiro e mais forte do que nunca. O confronto com o demônio da dependência. O narcisista, em seu colapso, confronta o demônio da dependência, que ele tanto escondeu sob o manto da onipotência. Ele é totalmente dependente do suprimento externo. Ele não tem recursos internos para gerar autoestima ou estabilidade emocional. A sua dependência é projetada em você. Ele te chama de carente, de grudento, de fraco. Mas, na realidade, ele é o dependente patológico. A sua retirada força essa dependência para a superfície. Ele se torna o viciado em crise de abstinência. A sua cura, por outro lado, exige o confronto com o seu próprio complexo de dependência, que pode ter levado você a aceitar a migalha emocional que ele oferecia. A individuação é a superação de toda dependência, a aceitação da sua totalidade e autossuficiência. O silêncio proibido é o exercício de autossuficiência. Você está se provando que é capaz de viver sem o drama, sem a validação, sem a presença dele. E a sua força é o golpe final que leva ao desmoronamento dele. Ele não pode mais explorar a sua necessidade. A perda da conjunktio e a separação dos opostos. O relacionamento com o narcisista era uma conjunktio, uma união de opostos, onde a sua luz e a sua energia se uniam à sombra e ao vácuo dele. Era uma união destrutiva. O silêncio proibido é a separação desses opostos. Você está separando o joio do trigo, separando o que é seu, a sua bondade, a sua luz, o seu amor, do que era dele, a sua projeção, o seu ódio, a sua sombra. Essa separação é o primeiro passo para a integridade. Você se torna um campo psíquico limpo, livre de contaminação. O narcisista não suporta a separação, porque ela significa a perda da totalidade ilusória que ele havia construído através de você. Ele preferia a união caótica do abuso à separação limpa da verdade. Mantenha a separação, mantenha o silêncio proibido. É o seu ato de purificação. O colapso dele é o som da dissolução dessa conjunktio perversa. A fertilidade da solitude. A solitude que o silêncio proibido impõe não é vazia. Ela é fértil. Jung nos ensinou que a criatividade, a sabedoria e a conexão com o self florescem na quietude. É no deserto que o profeta encontra a sua voz. Você está usando esse tempo para nutrir o seu mundo interno, para dar voz aos seus sonhos e intuições, para se reconectar com o seu corpo e a sua alma. Essa fertilidade da solitude é a prova de que você não precisa de um parasita para se sentir vivo. O narcisista teme a solitude porque ela o força a confrontar o seu próprio vazio. Ele só existe no relacionamento, no palco. Você, ao abraçar a sua solitude, prova que a sua vida continua e que ela é mais rica e mais profunda sem ele. A sua solitude é a sua fortaleza. O seu silêncio é o seu escudo e a sua quietude é o seu martelo que quebra a ilusão dele. Este caminho é a sua individuação. O colapso dele é o efeito colateral da sua ascensão. Continue firme e silencioso na construção do seu self. A última verdade que Carl Jung nos legou sobre o destino da alma é que o encontro consigo mesmo é o encontro mais importante da vida e que ninguém pode se tornar consciente sem dor. A dor que você suportou era o preço da sua entrada na consciência. O colapso do narcisista é o fim da sua prisão. Que a sua jornada seja marcada pela sabedoria do self, pela força dos seus limites e pela beleza da sua autenticidade. Você já é livre. Que a sua luz continue a brilhar, inatingível.
Que o seu silêncio seja o eco da sua soberania. Se este mergulho na psicologia profunda transformou a sua perspectiva e solidificou o seu compromisso com a individuação, demonstre o seu reconhecimento. Curta este vídeo para fortalecer a sua resolução. Comente soberania psíquica abaixo para afirmar a sua total independência do drama. Compartilhe com quem precisa da coragem de se afastar da sombra. E inscreva-se para que o caminho da consciência seja cada vez mais claro e inabalável. O seu self espera por você completo.